Olá a todos, meu nome é Ana Luísa Moraes Octaviano e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha iniciação científica, que é sobre coronavírus e nanotubos de carbono, correlações imunológicas e possibilidades imunoterapêuticas. Os meus orientadores são a professora doutora Eldamar Nunes de Carvalho Lima e o professor doutor João Francisco Justo. A instituição de origem é a Escola Politécnica da USP e o departamento é o Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos. Bom, a motivação e a importância dessa pesquisa surgiu de uma emergência internacional, que foi a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que deu origem à Covid-19. Os objetivos dessa pesquisa é um tratamento diferenciado com o uso de imunoterapia e nanotecnologia, especificamente com o uso de nanotubos de carbono. E a partir disso conseguir, então, modular a resposta imunológica, determinando a resposta imune dos coronavírus juntamente com as células-alvo. A metodologia aplicada nessa pesquisa foi o levantamento de dados bibliográficos, com a comparação de diferentes fontes e os resumos das pesquisas encontradas. A partir disso, então, a gente chega em um resultado consistente e a escrita de um artigo científico. Bom, então, como resultado dessa pesquisa, eu trouxe aqui o panorama frente aos últimos 3 coronavírus, causadores de epidemias ou pandemias, que foram o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2, que é o atual. Também teve a identificação de modelos sobre a aplicação do nanotubos de carbono em tratamentos imunoterapêuticos, então, com outros tipos de vírus, como o HIV, o vírus da febre aftosa e a dengue, e também com algumas bactérias. A partir disso, eu fiz tabelas e imagens, e também temos um artigo em processo de escrita. Aqui eu trouxe a tabela comparativa, que eu falei anteriormente, só que um pouco mais resumida. E nessa parte tem mais uma descrição, então, sobre esses 3 vírus e os nanotubos de carbono, o gênero desses vírus, que é o mesmo, são todos beta-coronavírus, o índice de mortalidade, a origem, o receptor. Aqui eu trouxe as células-alvo, as principais citocinas e quimiocinas secretadas, que são importantes para sinalizar outras células do sistema imunológico, e quais foram os impactos no sistema imunológico. Aqui eu falei um pouco sobre as células T, que são células importantes na resposta imune, e também sobre os anticorpos, né? Qual seria o tipo de proteína-alvo desse anticorpo e qual seria a duração desse anticorpo depois que a infecção fosse causada por esses vírus. E também comparando juntamente com os nanotubos de carbono em pesquisas anteriores. Aqui eu fiz uma imagem comparando a invasão desse vírus no nosso corpo. Então, primeiro ele infecta as células epiteliais e causa a apoptose dessas células, juntamente com a liberação de várias citocinas e quimiocinas que recrutam outras células do sistema imunológico, como os linfócitos T, os linfócitos B, as células dendríticas, as células natural killers, os neutrófilos, os macrófagos, que todos eles, cada um tem um papel fundamental na resposta imune. Os raiozinhos em vermelho, verde e amarelo são a evasão causada por esses vírus, que são uma forma de burlar o nosso sistema imunológico para eles causarem mais infecção e deixar a gente doente, que é o que acontece no caso da Covid-19. Aqui é uma outra imagem que representa cada tipo diferente de uso dos nanotubos de carbono e quais células do sistema imune que ele pode acabar estimulando, né? Como secreção de anticorpos, ativação ou supressão de células T, aumento de absorção pelos macrófagos. Bom, e as conclusões, né, desse trabalho foi a coleta de informação da resposta imune dos coronavírus e também, juntamente com a comparação com os nanotubos de carbono, qual seria a relação da resposta pelos vírus e pelos nanotubos. Juntamente com isso, a gente tem também a disponibilidade de dados que possam ser testados e aprimorados pela comunidade científica, seja num teste in vitro ou in vivo. E aqui eu queria deixar meus agradecimentos ao CNPq, que foi o órgão financiador dessa pesquisa, por meio do PIBIC. Também queria agradecer muito aos meus orientadores, que sempre me apoiaram e estimularam a desenvolver essa pesquisa. E aqui eu deixo as referências usadas nesse trabalho. Obrigada a todos!